Olá, meus queridos, graça e paz. Em continuidade ao nosso estudo da lição da Escola Sabatina, vamos agora para o terceiro tópico, o terceiro estudo dessa lição, que vem com um tema muito interessante: uma igreja viva e crescente. Letra A. Qual era a força da igreja primitiva? No livro de Atos, capítulo 4, e o verso 32, nós encontramos o seguinte relato: a multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. Ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. E ainda no livro de Atos, capítulo 2, 46 e 47, e a primeira parte desse último verso diz assim: E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. Então, qual era a força da igreja primitiva? Então, perceba que o segredo para que essa igreja fosse uma igreja viva e uma igreja crescente era que a igreja estava unida de coração e de um único propósito. Ninguém afirmava ser como sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. Eles perseveravam em comum acordo todos os dias, tanto no templo até na simplicidade do partir o pão. E eles comiam com alegria e simplicidade de coração. E o louvor a Deus era constante. Essa era a força da igreja primitiva. No pensamento central, nós encontramos um pensamento maravilhoso que está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 8, na página 20. Olha que interessante. Cada crente via em seu irmão a divina semelhança de amor e benevolência. Um só interesse predominava. Um só objeto de imitação absorvia todos os demais. A única ambição dos crentes era revelar a semelhança do caráter de Cristo e trabalhar pelo engrandecimento do reino de Deus. Percebam, queridos, essa igreja só poderia realmente ser uma igreja viva e uma igreja crescente. Olha o poder dessas palavras, esse comentário inspirado, que representa muito bem a situação da igreja cristã no dia dos apóstolos. Um só objeto de imitação absorvia todos os demais. E a única ambição dos crentes era revelar a semelhança do caráter de Cristo e trabalhar pelo engrandecimento do reino dele. Por isso que a igreja era viva e crescente. A letra B. Como a união entre os crentes impactou a obra do Evangelho? No livro de Atos, no capítulo 4, o verso 33, diz assim, olha: E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia imensa graça. Ainda no livro de Atos, capítulo 2, verso 47, a última parte desse verso, diz assim: E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Todos eram impactados pela forma como essa igreja era unida. E em todos os que eram agregados havia abundante graça. E o Senhor os acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. O comentário dessa pergunta diz assim, olha: Os discípulos não pediram uma bênção para si. Estavam curvados sobre o peso da preocupação pelos perdidos. O Evangelho devia ser levado às extremidades da terra e reivindicaram a capacitação pelo poder que Cristo havia prometido. O Espírito Santo foi então derramado e milhares se converteram em um único dia. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Havia abundante graça, e essa união que existia entre os nossos irmãos do passado na igreja cristã impactava de uma forma poderosa a todos os que iam sendo agregados, e em todos havia abundante graça. Letra C. Como podemos ter esse mesmo espírito de unidade? E por onde isso começa? No livro de Filipenses, no capítulo 2 e o verso 3, diz o seguinte: Não façais nada por, primeiro, rivalidade, e segundo, nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Talvez quando olhamos para a nossa realidade, essa seria a igreja que queríamos ver para esse momento.
Isso evidencia que precisamos muito do Espírito Santo. Uma igreja onde não exista rivalidade, uma igreja onde não exista orgulho, mas com humildade, cada um considera os outros superiores a si mesmo. Queridos, eu fiquei impactado com esta lição e cada vez mais que estou estudando, estou sendo impactado. No pensamento dessa nota, diz assim, olha, quanto mais próximos estivermos de Cristo, mais próximos estaremos uns dos outros. Percebe? Quanto mais comunhão temos com Jesus, quanto mais próximos estivermos dele, haverá mais proximidade de uns com os outros. E não rivalidade, não orgulho. E olha o segundo pensamento. Pense no Senhor Jesus, em seus méritos e amor, mas não tente encontrar faltas, nem se demore nos erros cometidos por outros. Isso aqui é fantástico. Você já imaginou uma comunidade, a sua igreja, onde as pessoas não se preocupam com os erros dos outros? Essa é a realidade que precisamos alcançar. A maior evidência de que a igreja está sendo dirigida pelo Espírito Santo é uma igreja unida em amor, uma igreja onde não existe rivalidade, onde não existe partidarismo, onde não existe grupinhos, onde não existe orgulho, cada um se sentindo superior aos outros, não. Essa não é a igreja que está sendo conduzida por Cristo. Mas a igreja que está sendo conduzida por Cristo é aquela igreja onde existe a humildade, onde ninguém está preocupado em olhar os erros dos outros. Outro dia alguém falou assim para mim, o que está acontecendo com a igreja? O que podemos fazer, irmão, para resolver essa situação? E eu fiquei pensando, eu disse, sabe, querido, precisamos seguir o exemplo dos fiéis. Esse é o segredo. Não devemos ficar olhando para os erros dos outros, mas devemos seguir os exemplos dos fiéis. Tente se lembrar apenas de coisas dignas de reconhecimento e louvor. E quando se sentir tentado a encontrar erros em outros, seja ainda mais dedicado a reconhecer o que é bom e elogiável. Eis aqui o segredo, que a igreja era viva e que a igreja era crescente. Era uma igreja humilde, não havia partidos, compartilhavam o pão, era uma igreja benevolente, era uma igreja que havia abundante graça. Que Deus nos ajude para que possamos atingir esse mesmo nível da igreja cristã. Nós não venhamos a ficar tristes, porque Deus ele tem poder para transformar a nossa vida. E tenha certeza que aquele que começou a boa obra em mim, em você, há de completar. Que Deus nos abençoe.